Olá, então vamos agora para o nosso conteúdo de história. Em história, a última coisa que nós estávamos estudando era sobre os primeiros movimentos migratórios, né? Como é que era a migração lá nos primeiros povos, né? Lembrando que eles eram povos nômades, lembram que é nômades? Né? Eles se movimentavam de um lugar para outro, eles não tinham um local fixo para morar, né? Então eles mudavam de acordo com as suas necessidades físicas, né? Eles moravam lugares mais próximos onde tinha rio, para facilitar aí na água e também na pesca para se alimentar. Lugares onde tinha fácil acesso, né, para caçar e também para colher frutas para sua alimentação. Mudavam de acordo com o ambiente, né? O frio, o calor. Então eles não tinham um local fixo para morar. Eles migravam de acordo com as suas necessidades físicas e biológicas também. Na página 26, onde nós paramos aí, vamos lá? Na página 26 de História. Então ficou para a gente concluir essa atividade aí da página 26, interpretando. Então, a atividade número 1, da página 26, peguem lá, eu vou ler para vocês. De acordo com o que você estudou sobre os motivos da migração das primeiras comunidades humanas, use a expressão destacada para identificar as ilustrações. Então, nós temos aí três palavras, três frases, e vocês vão colocar essas palavras, essas frases aí no quadrinho que mais no quadro em que tem a ver com essas frases. Então, nós temos aí as dificuldades naturais, a água e a busca por alimentos. Então, vocês vão encaixar essas palavras nos quadrinhos aí com os desenhos. E depois, na atividade número 2, nós temos duas alternativas, vocês vão colocar um X na alternativa correta. Então, as primeiras comunidades humanas vindo da África, eles migraram rapidamente pelos continentes, ou as primeiras comunidades humanas vindas da África levaram muitos anos para ocupar todos os continentes. Então, pensando no que nós já estudamos sobre isso, vocês vão aí assinalar a alternativa correta. Tudo bem? Então, vamos agora com o nosso outro tema de história, que são as migrações no Brasil do passado. Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Estudamos que há milhares e milhares de anos, grupos humanos se deslocaram para o atual território brasileiro. E quais seriam os outros povos que aqui chegaram muito tempo depois? Vamos ver? O Brasil recebeu imigrantes de vários lugares do mundo. Cada povo que chegou trouxe elementos da sua cultura, mas também encontrou elementos culturais de outros povos. Uma das características culturais que percebemos com maior facilidade é a língua que herdamos dos imigrantes europeus. Qual é a principal língua falada no nosso país? O português. Há muito tempo, os portugueses chegaram a este território. Para realizar as viagens marítimas, eles utilizavam embarcações conhecidas como os naus e caravelas. Então, os portugueses se encontraram aqui, descobriram o Brasil, através de viagens marítimas, com seus naus e as caravelas. Nós temos aí uma imagem, essa imagem foi pintada em azulejo, das embarcações marítimas de Portugal. Essa imagem, essa expressão artística, ela está exposta lá em Lisboa. Então, é uma imagem aí, uma relíquia que nós temos aí, das primeiras navegações dos portugueses vindo para cá. Grupos de portugueses saíram navegando de Portugal para outros lugares do mundo em busca de terras e riqueza. Então, eles saíram do seu país, em busca aí de novas terras e riquezas. A presença da imigração portuguesa influenciou o catolicismo no Brasil e também algumas festas e feriados religiosos no nosso calendário. Nós temos aí a imagem de um convento, o convento de Nossa Senhora do Carmo, que está situada lá em Olinda, Pernambuco. Página 28. Além dos portugueses, outras culturas europeias migraram também para o Brasil e estão aqui há muito tempo. Então, no mapa, verifique os locais ocupados pelos imigrantes holandeses e franceses. Nós temos aí o mapa do Brasil, do lado nós temos a Rosa do Vento para nos orientar aí, norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste. E de acordo com a que eu vou ler para vocês agora, nós vamos aí tentar localizar onde os holandeses,
e os franceses migraram aqui no Brasil. Então, os holandeses ocuparam uma parte do nordeste do Brasil por causa da produção de açúcar. Nesse local fundaram cidades de maneira como era construída na Holanda. Então, os holandeses, eles vieram, né, por causa da produção de açúcar, e eles se localizaram lá na região nordeste. Em especial, se vocês verem na foto aí, de uma construção holandesa lá em Recife. Então, Recife, vocês vão procurar Recife aí no mapa, ela está na região nordeste do Brasil. E aí nós temos uma foto, né, de uma construção holandesa próximo do rio Capibaribe, lá em Recife. Então é uma foto que representa aí uma construção holandesa, né, uma cultura que os holandeses trouxeram para nós. Além dos holandeses, muitos franceses também migraram para esse território e influenciaram o estilo das construções dos edifícios. Há pouco mais de 100 anos, muitos brasileiros viajavam à França na tentativa de reproduzir o modo como os franceses faziam o pão. Foram influenciados na criação de um alimento tipicamente brasileiro, que é hoje o tão conhecido e famoso pão francês. Então, os franceses também vieram aqui, né, para o Brasil. Eles também migraram aí na região nordeste, né? E o povo brasileiro gostou muito do pão que eles faziam. Então, aí o que aconteceu? Muitos brasileiros acabaram também viajando para a França, tentando aí descobrir o segredo, né, da receita do pão francês. E acabamos, por isso, né, fazendo aí a nossa própria receita, né, com algumas dicas deles. Nós temos aí o famoso pão francês, que é consumido no nosso dia a dia. Aí nós temos uma curiosidade: o pão francês é uma receita brasileira com influência da culinária francesa. Esse pão, conforme a região, pode ser conhecido como média, filão, carioquinha, cacetinho, pão jacó e pão careca. Então nós temos aí vários nomes, né, do nosso pão francês. Cada região aí adota um nome diferente. Então, a partir do que eu li agora, nós vamos responder a página 29. Atividade número 1. Pesquise traços culturais herdados de portugueses, holandeses ou franceses no lugar onde você mora. Então, vocês vão pensar aí, aqui perto de Campinas, né, nós temos alguma cultura, né, que os portugueses, holandeses ou franceses deixaram para nós. Né? Então, vocês vão escrever, pesquisar aí e responder. Então, a letra A, que herança culturais você encontrou nessa pesquisa? A letra B, essa herança cultural se origina de qual grupo de imigrantes? É francês, é holandês, é francês ou francês? E vocês vão colar a imagem dessa herança cultural. Se vocês não encontrarem fotos, tiver dificuldade aí de encontrar fotos, vocês podem desenhar, tudo bem? A atividade 2, nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer depois, porque nós vamos, para realizar essa atividade, nós precisamos saber da pesquisa de todos vocês. Então, quando a gente voltar aí na semana que vem, eu vou retomar essa atividade, nós vamos ver as pesquisas que vocês fizeram, e a partir dessas pesquisas nós vamos responder a atividade número 2. 3. Que motivos em comum os portugueses, holandeses e franceses tinham para migrar no Brasil? Então, vocês vão relembrar aí que nós estudamos e vão escrever aí quais são os motivos, né, pelos quais eles migraram aqui no Brasil. Na página 30, vamos continuar? Então, diferentes grupos migraram forçadamente no continente africano para o Brasil. Entre eles estão os bantus e os sudaneses. Então, nós vamos ver agora que assim, os europeus eles vieram para cá por vontade própria. Eles vieram conhecer e aí, em busca aí das riquezas de terras novas. Ao contrário dos migrantes africanos que vieram forçados, né? Vamos descobrir por que eles vieram forçados, né? Eles não vieram por vontade. Os europeus obrigaram esse povo, né, os africanos, a vir para cá. Então vamos ler aí para vocês, para a gente descobrir o motivo pelo qual eles vieram forçados para o Brasil. Então, durante a escravidão, a vinda dos africanos para o Brasil foi uma migração forçada. Povos africanos, como bantus e sudaneses, foram obrigados a migrar para o Brasil por causa da escravidão imposta pelos europeus, que estabeleceram nos territórios da América do Sul. Muito da música, da alimentação,
Muito da música, da alimentação e até da maneira de falar do brasileira foi se construindo com a influência dos africanos. A capoeira, o samba, além de palavras como moleque, cochilar e canjica, são exemplos de heranças culturais africanas. Então nós vimos aí que os africanos vieram por causa da escravidão, né? Eles vieram para trabalhar como escravos, né? Os europeus aí forçaram, né? O povo africano a vir para cá e trabalhar como escravo para eles. Então é uma história triste, né? Que nós temos aqui no nosso país. Mas junto com isso, né? A gente tem aí várias influências positivas que nós vemos aí agora, né? Capoeira, o samba e algumas palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Então vamos lá fazer as atividades agora, na página 30. Atividade número 1, de acordo com o que você estudou, responda as questões. Qual foi o motivo de imigração dos povos africanos para o Brasil? Então, por que os africanos migraram aqui para o nosso país? A letra B, como foi esse tipo de imigração? Então, como é que essa migração, né, é chamado? Na página 31, atividade número 2, nós temos aí alguns enigmas, algumas charadas para vocês estarem escrevendo aí através, né, do vocabulário da origem africana. Então, a letra A, em alguns lugares é chamado de menino, garoto ou piá. A palavra começa com M e tem 7 letras. Então, qual é essa palavra? Nós temos aí, escrevam, né? Lembrando que essas dicas e essas palavras estão aí na página 30. Então, a letra B, soneca curta, por pouco tempo, a palavra começa com C e tem 7 letras. Qual é essa palavra? E a letra C, afago, carinho na cabeça, a palavra rima com boné e tem 6 letras. E nós temos a sílaba K para ajudar vocês. E a 3, é para vocês pesquisarem aí algumas outras palavras de origem africana. Você está pedindo para pesquisar junto com o professor, com os colegas, mas pesquisem aí algumas palavras e depois nós vamos voltar aí, vocês vão falar a palavra que vocês pesquisaram. Então, vamos continuar. Mão de obra da imigração. No passado, há aproximadamente 150 anos, o Brasil convocava pessoas para trabalhar na plantação e na colheita de produtos agrícolas. Nesse período, vários grupos de imigrantes chegaram ao Brasil. Na legenda da imagem, a frase plantação de abacaxi, em Boituva, também está escrito nos idiomas italiano, francês, alemão, polonês e letão. Os imigrantes, ao chegar, enfrentaram várias dificuldades, como trabalho pesado nas lavouras, o endividamento com as viagens e adaptação a uma nova cultura. Então, a partir desse texto que eu acabei de ler, nós vamos responder aí as questões da página 32. Observe a reprodução de uma obra de arte de Rafael Cambogi. Então, nós temos aí uma imagem de Rafael Cambogi e nós vamos responder aí. O que foi representado nessa obra? Que elementos de imagem indica se tratar de uma cena de imigração? Então, qual dessas imagens aí mostra a migração? A 2, após chegarem ao Brasil, que dificuldades os imigrantes enfrentaram? Está lá no texto que escolhi agora. Na página 33, após estudar a respeito das migrações do passado e da atualidade, faça o que se pede. Então, nós vamos fazer nessa atividade aí, nessa página, uma revisão de todo o conteúdo que nós estudamos em geografia e em história. Utilize a tabela a seguir para listar os motivos para a migração no passado e atualmente. Então, vocês vão colocar aí os motivos das migrações do passado, de um lado, e os motivos pelas migrações atuais, né? Porque as pessoas migram hoje. Vamos preencher esses 2 quadros. Depois que vocês preencheram, vocês vão citar aí uma semelhança entre as migrações da atualidade e as migrações do passado. Então, dessa que vocês escreveram, né, tem alguma semelhança entre elas? Se tiver, vocês vão colocar aí na letra B. A 2. A semelhança entre as imigrações dos primeiros europeus com as imigrações de alguns brasileiros. Então, vocês acham que a migração dos europeus, né, ela tem a ver com as emigrações dos brasileiros? A vinda, ou seja, a vinda do povo europeu para o Brasil tem por mesmo motivo do que a saída de alguns brasileiros para outros países? Vamos pensar aí um pouquinho para vocês responderem a questão número 2. Na página 34, nós temos aí uma curiosidade dos japoneses, né? Os japoneses também imigraram para o Brasil e influenciaram a nossa cultura. Então, nós temos aí o Zori, que é um calçado tradicional do Japão. Ele inspirou a criação de alguns calçados populares no Brasil.
usado por pessoas de todas as idades e em todas as regiões do país. Então, a partir dessa imagem do Zuri, vocês vão responder qual é o calçado, né? Como é que a gente chama esse calçado aqui no Brasil.